Meus caros, mais um comentário. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Já vai deixando seu like. E se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Em São Lucas 16, você tem ali a parábola do mordomo infiel. E muitos têm, lamentavelmente, uma má interpretação dessa parábola, porque pensam que Jesus ou Deus estaria compactuando com a ideia do espertalhão, do espertinho, do enganador, do larápio, do estelionatário ou coisas afins ou semelhantes, mas não é bem verdade. Na parábola fala de que o mordomo estaria surrupiando as herdades ou posses do seu senhor. E o seu senhor pensa em castigá-lo, pensa de fato que o certo seria então fazer que ele sofra algumas sanções. Ao saber disso, o mordomo acaba chamando aqueles que devem ao seu senhor e indaga a cada um deles: quanto você deve? Ah, eu devo 100, então paga 50, coloca lá com 50. Eu devo 100, paga ou coloca lá como 80 de dívida. E Jesus, de fato, mostra uma coisa muito interessante, que é o mordomo, de fato, estava errado, furtando exatamente aquilo que não era dele, do seu senhor. No entanto, ele acabou fazendo boas obras, já que estava confiável a ele agir daquela maneira ao perdoar a dívida dos que deviam ao seu senhor, ou pelo menos diminuir essa dívida. E o que depreende-se desse fato, dessa parábola, é que de fato nós devemos ter a consciência de que nós somos pecadores, errantes. O Senhor ali representa o próprio Deus. O mordomo infiel representa nós mesmos, pecadores. Mas que ao fazer boas obras, ao fazer caridade, ao ajudar o necessitado, nós temos uma ajuda de Deus. Configura aquilo que Salomão falou certa feita em Provérbios: aquele que ajuda o pobre empresta a Deus e ele pagará o seu benefício. Quando Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, ele está falando acerca da habilidade de muitas pessoas que não têm a consciência do evangelho, mas que sabem que erraram e não procedem de uma maneira equivocada. Tentam, por meio das boas obras, se redimir dos seus maus atos. E que um cristão, quando se converte, ele passa a fazer isso. Jesus, certa feita, falou do perdão, que teve um senhor que perdoou o seu servo. Só que seu servo não perdoou o seu conservo. E Jesus disse: ora, você quer o perdão do seu senhor, mas não quer perdoar? Que coisa é essa? Como é que pode proceder isso? Isso é hipocrisia. Isso não é divino. Você está sendo injusto. E aí teve aquela penalização que narra essa parábola. Então, ficamos com isso em mente. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque de fato a luz, vamos colocar entre aspas, do evangelho, às vezes penetra mais neles, ou chega mais neles, do que em muitos que dizem que são da luz. Jesus, quando afirmou isso, ele não está querendo dizer de modo algum que aqueles que fazem negócios escusos, espúrios, estão certos. Ele estava se valendo de uma figura, de uma linguagem, de uma metáfora, para falar e exaltar a seguinte questão: que se nós queremos ser perdoados, abençoados, prósperos, nós temos que começar a fazer o bem para o nosso próximo. Nós temos que começar a ser prudente como uma serpente, a ter a prudência daqueles que são julgados por nós, que dizemos que somos cristãos, que é exatamente fazer o bem para o próximo. E o interessante é que tem um versículo nesse próprio contexto da parábola que Jesus vai dizer: olha, granjeais amigos quando tem ou tenhais essas riquezas injustas, para que quando eles venham a chegar ou a falecer, ou você venha a falecer, mais ou menos nesse sentido, eles venham então falar bem de você.
ou eles vêm alcançar os tabernáculos eternos. É mais ou menos assim que está o versículo. E quer dizer o que eu estou tentando falar. Que se você der bom testemunho, você vai inclusive ganhar almas para o reino de Deus. Porque as pessoas que ficaram na terra o dia que você partir vão dizer: esse era uma pessoa boa. Esse era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Essa era uma pessoa confiável. Porque, apesar dos pesares, ela fez por onde? Apesar dos pesares, ela foi prudente. Mais prudente do que alguns que se dizem da luz. E Jesus segue dizendo naquela parábola que fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não for fiel nas injustiças ou nas questões que são irrelevantes e significantes, quanto mais será nas que são de fato reais e significantes. Quer dizer, se você no pouco faz de fato aquilo que é certo de Deus, com toda certeza, quando você tiver muito, você vai fazer muito mais ainda. Agora, do contrário, se você, por exemplo, é um sujeito perverso, egocêntrico, se você é um sujeito de fato que não pensa no seu próximo, já nas mínimas coisas, você vai devorar, você vai furtar, você vai roubar, você não vai ter o sentimento do outro, ou seja, você não vai se colocar no lugar dele, não vai pensar o quanto ele poderá sofrer pela sua péssima atitude. E assim vai virando, obviamente, uma bola de neve, vai cada vez mais crescendo, vai configurando aquilo que o Salmo 42 diz. Um abismo vai chamando o outro. E você vai continuando a fazer a mesma coisa errada até culminar na coisa mais grande. Agora, aquele que começa desde o início sendo fiel no pouco, esse com toda certeza será justificado e salvo. E será próspero. E aí configura os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque mesmo nas trevas ele já tem um pouquinho da luz. Mesmo distante do genuíno e real evangelho de Cristo, eles já estão na luz. Um exemplo disso, centurião Cornélio. Era o filho das trevas, mais prudente que da luz. Por quê? Ele temia a Deus, ele fazia esmolas, ele de fato servia o Senhor. Só faltava ele aceitar Jesus Cristo e receber o Espírito de Deus. E é o que muitos faltam, ou para muitos faltam. E Deus vai conceder essa dádiva. Agora, diferente de outros que se dizem ou julgam santarrões e nada são. São injustos. São o inverso dessa sentença. São os filhos da luz que são imprudentes. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Os filhos da luz são mais imprudentes que os das trevas. Muitos deles estão nessa questão. Então pensamos acerca disso, meus caros. Que o evangelho não é o evangelho, como eu disse ontem, da instituição religiosa, que te julga pela aparência, que não olha a tua essência, que acha que você tem que ser aquilo que eles acham que você deve ser. Perdoa a redundância, mas essa é a verdade. É o português claro. Não é a coisa mais simplória. Mas o evangelho propõe nós sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Não é de acordo com a doutrina dos homens, mas sim com a doutrina de Deus. Ao ponto de Deus dar a quem Ele quer bênçãos, dádivas, até mesmo como naquele caso daqueles trabalhadores, que Deus deu a mesma pecúnia, o mesmo dinheiro para todos, independente das horas que eles trabalharam. Porque é assim que Deus procede. Se Ele quiser dar bênção para você que não trabalhou nada, entre aspas, Ele dá. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Se Ele não quiser dar nada para aquele que trabalhou e que quer se gloriar porque trabalha, porque o trabalho dignifica o homem, estou falando no sentido da própria obra e outras coisas mais. Porque não adianta o cara se gabar: eu sou trabalhador, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. E o que aconteceu naquela oração que Jesus disse? Acerca do publicano e acerca do fariseu, o publicano saiu justificado, porque era humilde, dizendo: Senhor, sou pecador mesmo. Senhor, eu não dou dízimo mesmo. Senhor, eu não trabalho mesmo. Mas eu sou sincero. Eu quero a tua ajuda. Perdoa meus pecados. Perdoa as minhas falhas. É assim que Deus se agrada. Humildade, sinceridade, fazer o que manda o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Quando nós não conseguimos fazer isso, mas de fato laboramos para isso, lutamos por isso, Deus considera com toda certeza. Então, fique com essa sentença: os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Não que eles são melhores do que da luz. É porque, de fato, eles têm um pouco mais
e consciência do Evangelho do que até mesmo muitos cristãos que talvez já tinham consciência do Evangelho, começaram no Espírito, mas acabaram na carne e já perderam a essência. Exatamente, voltar a ser um porco ou uma porca, que volta a ser o espanjador de lama, ou a comer o próprio vômito, como um cão, ou a ser virgens e sensatas. Pensamos. Que Deus os abençoe e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em